Olá, hoje a gente vai fundo na análise da economia americana agora em maio de 2025, né? Tudo baseado nas observações do Márcio Lima, que a gente vai chamar só de Lima. Isso. E o cenário, olha, não tá simples. Não mesmo. É uma mistura, né? Consumo forte de um lado, mas a indústria meio patinando. E claro, as tarifas comerciais sempre ali, né? Pesando. Exatamente. E a gente tem que entender o que isso significa para os investimentos, olhando os dados de agora, de 2025, e o que o Lima recomenda. Ok, então vamos lá. Vamos tentar entender isso melhor. Bom, o cenário é esse mesmo, cheio de contrastes. O consumidor parece que está aguentando firme, mas, por outro lado, a indústria está com desafios bem significativos e ainda tem toda essa incerteza política, comercial. Pois é. E um ponto que o Lima destaca logo de cara é a inflação, que deu uma arrefecida. O IPC de abril de 2025 veio em 2,3%, o menor desde 2021. O núcleo, 2,8%. Uhum. E a projeção para o PCE, que é o que o Fed mais olha, né, o Banco Central Americano, está em 2,5% para o fim do ano. Parece bom, né? Sim, parece. Mas o interessante é ver o que está por trás disso, sabe? A política do Fed, mais dura, ajudou, claro, mas teve também aquela redução temporária das tarifas da China, né? Que caíram bastante, de 14,5% para 30%. Ah, verdade. Mas é temporário isso, né? Exato, esse é o ponto. E as outras tarifas, tipo os 10% sobre México e Canadá, continuam lá, né? Gerando custo. Por isso que o Fed está cauteloso. Assim, eles estão sinalizando poucos cortes de juros para 2025. A inflação cai, mas os riscos continuam. E aí a história fica bem interessante. Porque mesmo com essa cautela toda, a confiança do consumidor veio acima do esperado. Surpreendeu. Pois é, Parece que o mercado de trabalho firme e essa inflação mais baixa deram um gás, né? Os gastos pessoais reais subiram 0,7% em abril. É bastante coisa. é verdade, essa força do consumidor é um pilar importante. Mas aí a gente conecta com o cenário maior e vê o outro lado, né? A fraqueza da indústria. O PMI, né? Que veio baixo isso. O PMI veio abaixo do esperado. As tarifas complicam tudo. Custo, cadeia de suprimentos. E junta isso com a desaceleração global. O comércio mundial deve crescer só 1,7% em 2025. Bem pouco. Nossa, bem abaixo do histórico, Pois né? é, aí você vê a pressão no setor manufatureiro. É esse quebra-cabeça que o Lima está analisando. Com essas peças todas, consumo para cima, indústria para baixo, inflação caindo, mas juros ainda meio altos. A pergunta que fica, e que o Lima tenta responder é, tá, e aí? Onde investir? Onde está o risco? Exato. E ele dá umas direções. Em ações, por exemplo. Ele vê oportunidade no que a gente chama de consumo discricionário. Tipo Amazon, Nike, empresas que ganham direto com esse consumidor mais confiante. E tecnologia também, né? Apple, Microsoft, elas são menos expostas às tarifas e têm aquele potencial de produtividade ainda mais com IA agora. Entendi. E onde ele acha melhor ter mais cuidado? A cautela maior é nos setores cíclicos. Aqueles mais sensíveis à economia, sabe? Grandes indústrias, tipo uma Caterpillar da vida, que sentem mais essa fraqueza industrial, a desaceleração global. Uhum. E, claro, empresas muito expostas a tarifas. Automotivas, por exemplo, tem que ter cuidado ali. Faz todo sentido. E fora das ações? Renda fixa, moedas, o que o Lima diz. Na renda fixa, o foco dele está nos títulos do Tesouro Americano de curto prazo. Coisa de 1 a 2 anos. Ah, interessante. Por quê? Porque com a inflação mais baixa, mas o Fed ainda meio segurando os juros, eles dão um rendimento bom, perto de 4,44% e com segurança, né? Os TIPS, aqueles protegidos da inflação, já não estão tão atraentes assim, mas servem de proteção, um hedge. Certo. Para o dólar, a visão é que pode enfraquecer um pouco. E o ouro, bom, bateu recorde, né? 3.400 dólares a onça, continua sendo aquele refúgio clássico para volatilidade. E petróleo? Para o petróleo, ele sugere mais cautela. Justamente por causa da indústria mais fraca globalmente, a demanda pode cair. Entendido. Então a linha geral do Lima é:
Diversificar, ficar muito ligado nas tarifas e procurar empresas que consigam ganhar produtividade. É isso, precisamente. A ideia é essa: combinar ativos que pegam essa onda do consumo e da tecnologia com outros mais defensivos, ouro, treasuries curtos e, claro, monitorar o tempo todo. Política comercial, Fed, são as grandes incógnitas agora. Ok, então, resumindo a visão geral do Lima. Crescimento moderado para os Estados Unidos em 2025, algo entre 1,9% e 2,2%. O consumidor segura a onda, mas tem essa sombra da indústria fraca e das tensões comerciais, né? Exatamente. E os riscos principais que ele aponta são esses: tarifas voltarem ou aumentarem, o Fed manter os juros altos por mais tempo, a desaceleração global ser pior que o esperado. A própria confiança do consumidor, que pode mudar. Isso pode ser volátil e, claro, o risco de recessão. Ele ainda vê uns 35% de chance nos próximos 12 meses. Não é pouco. Não é mesmo? Então a mensagem principal aqui para quem acompanha a gente é: navegar 2025 vai exigir foco em setores resilientes, como consumo e tecnologia, mas equilibrar isso com segurança de ativos defensivos. E ficar de olho vivo nas tarifas e na política monetária. Perfeito. E para fechar, uma reflexão que conecta com essa análise do Lima. Ele fala muito em ganhos de produtividade como estratégia, né? Fica a pergunta: como que a inteligência artificial pode, de verdade, mudar a resiliência dos setores diante dessas incertezas de comércio e custos que a gente está vendo? É algo para a gente ficar bem atento nos próximos tempos.